Então, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar então os cortes. A gente já tem, né? Pelo menos vocês já têm bem iniciadas aí as plantas. Então vamos marcar os dois cortes que a gente vai fazer nesse projeto aí. Um corte, ó, passando aqui bem pela porta do pavimento de baixo e logo em frente ao armário lá no pavimento de cima, olhando para o fundo. Essa direção, a seta aqui do símbolo do corte, ó, é a direção para onde o corte está olhando, né? Obviamente. O símbolo do corte, eu vou fazer uma aula sobre simbologia, mas assim, esse arquivo que eu passei para vocês tem aqui aquela basezinha de simbologia, ó. Então eu vou pegar aqui na 1:50 o símbolo do corte aqui, ó. Eu vou fazer o outro corte olhando para cá, para a direita, e esse aqui para a esquerda. Vou copiar esses aqui lá para perto do meu desenho. Então, ó, os símbolos que eu vou usar estão aqui, ó. Esses, no meu caso aqui, eu já tenho, não preciso, eu posso apagar. E esse daqui eu vou colocar ali na outra linha do corte, ó, que está passando pela escada. Eu fiz essa linha passando bem, tocando bem nesse ponto aqui do degrau da escada, pegando no meio da escada aqui, ó, e olhando para a direita. Esse aqui vai ser o corte 2. Um corte transversal passando pela porta de entrada e outro corte longitudinal aqui passando pelo meio da escada. Esse aqui eu recomendo que coincida aqui, ó, com esse pontinho da escada, para você ter que cortar um degrau a menos, não dá mais trabalho. Então, ó, por que eu gosto de fazer as plantas... Aqui ainda estou só no preâmbulo, né? Por que eu gosto de fazer as plantas com uma proximidade, uma distância conhecida, né? Um valor redondo? Eu quero transferir agora essa linha de corte, ó, para a planta do segundo pavimento também. Então eu vou copiar isso aqui. Eu queria pegar com o mesmo ponto de referência, para ficar a mesma distância, a linha de corte, por exemplo, desse pontinho que eu estou pegando aqui, ó. Posso fazer isso usando um ponto de referência, ou, no meu caso aqui, a medida também está redonda, ó, são 15 metros para a direita, para que o corte fique exatamente no mesmo lugar, está passando exatamente pelo mesmo degrau da escada. Esses aqui eu também posso copiar, e vamos precisar disso. Copiar ele para a planta de cobertura também. Vou copiar para lá. 1500. Então está aqui a marcação do corte na planta de cobertura. Então, vamos fazer agora o mesmo esquema que a gente tinha feito nos outros aqui, ó. Poderia até usar esses mesmos, só que aqui ainda não tenho a marcação do corte. Mas aqui, ó, para fazer esse primeiro corte 01, dá para usar esses desenhos aqui, ó. Já tem os blocos aqui que eu usei para fazer a fachada. Eu vou copiar eles ao lado aqui, ó. Agora sim, preparando para fazer o corte. Então, peguei as duas plantas que eu vou precisar aqui para poder marcar o meu corte. Posso até congelar agora, ó, o layer da imagem. Eu quero ver só a fachada. Então, esse primeiro corte, vocês vão marcar. O processo é bem parecido. Eu não vou fazer ele todo, não. Vocês vão ir marcando as referências do desenho. Então, a linha de terra, vou botar no layer P06 e vou puxar, né, fazer uma X-line horizontal e puxar aqui, ó, da linha da fachada. Depois vocês vão vendo os elementos que estão sendo cortados aí, ó.
Então, vou fazer X-line vertical agora, e aí tudo que está na interseção da linha de corte, né, com outros elementos do projeto, então, essa parede está sendo cortada pela linha de corte. Então, eu vou botar um pontinho aqui, ó. Pegar o snap aqui, depois aqui. Agora, ó, a parede está sendo cortada. Então, agora essa linha vai sim para o layer parede. Porque agora ela está sendo cortada. Aqui, ó, eu tenho uma porta, só que a porta tem uma altura delimitada. Poderia marcar ela como porta. Vou marcar no layer porta, mas depois a gente vai ter que fazer um ajuste para ela. E aí vocês vão marcando as referências. Aqui parede de novo. Mudo lá para o layer parede. E aí vocês vão marcando as referências verticais e depois vocês vão fazer as horizontais, né? Que altura que está o piso? Coincide com isso aqui, ó. Então você pega da fachada. Tudo que for referência de altura agora, você vai tentar pegar da fachada ou vai ter que saber, né? Que altura que tem a porta? Eu não vejo na fachada, não vejo na planta, mas eu tenho que saber ou definir. Então, vocês vão marcar o que está sendo cortado primeiro, depois o que está sendo visto ao fundo. Ó. Desse corte, você enxerga o banheiro, essa parede do banheiro, você corta aqui a bancada, vê a escada de costas aqui, ó. Então, eu vou deixar para vocês tentarem desenhar esse corte aqui. Para fazer o outro... O outro eu vou pegar a parte da escada e uma parte também do telhado. Então, eu vou fazer o mesmo esquema aqui. Ó. Agora eu vou copiar da planta aqui de novo, porque agora eu preciso dessa marcação do corte aqui. Ó. Então, eu vou pegar a planta, Ctrl Shift C, Ctrl Shift V. Eu quero fazer agora o corte 2. Então, eu tenho que botar esse desenho virado para cima. Eu vou girar essa planta agora com o comando Rotate. Ou Rotate no atalho. E vou girar isso aqui para cima. Ó. Eu vou passar um corte aqui. E tudo que está para lá vai ser visto. O que está para cá da linha de corte vai ser eliminado, não vai aparecer no desenho. E vou usar aqui a mesma base, mesmo alinhamento. Ó. Então, da mesma forma que eu faço as plantas alinhadas aqui, ó, ou quando eu vou usar elas como base para fazer o desenho de fachada alinhadas verticalmente, os desenhos aqui, ó, a fachada, o corte transversal e agora o corte longitudinal, estão todos alinhados. A linha de terra ó, é uma só, está tudo no mesmo nível. E aqui vou seguir o mesmo processo. Vou pegar aqui primeiro as paredes. É sempre bom pegar os elementos mais importantes primeiro. Vou pegar aqui, ó, paredes na vertical. Já estou com o layer parede selecionado, então vou ver quais paredes estão sendo cortadas. Parede é um elemento importante, né? Então, marquei aqui os limites das paredes do térreo. No térreo, as únicas paredes que estão sendo cortadas são essas. Daqui a pouco eu volto na escada. Aí eu tenho que marcar aqui, ó, vou marcar as referências do piso e do telhado. Então, vocês vão montando aí a visualização do desenho. O piso também vai ser cortado. O piso, normalmente, uma laje, né, ou uma estrutura de madeira que seja, vou botar ela no layer estrutura. Vou fazer uma X-line horizontal. X-line, Enter, H, Enter para horizontal. E aí vou pegar aqui ó, as referências do piso.
E aí eu vou marcar aqui, ó, por enquanto, só como referência as alturas do telhado. Então, meu desenho é esse aqui, ó. Então, o piso está aqui. O piso eu vou cortar ele já das paredes, ó, ele não precisa passar da parede. Aqui também tem uma altura, o piso interno, na verdade, ele está nessa linha aqui, ó, então eu vou também dar um offset aqui do piso com essa linha verde. E aí isso aqui tira daqui, ó. Vou dando um trim. Para baixo da linha de terra não preciso nada, posso cortar isso aqui tudo. E aqui, ó, então o primeiro pavimento basicamente é isso aqui, ó, bem ridículo. Agora eu vou pegar a referência para fazer a do segundo pavimento, só para marcar as paredes também do segundo pavimento. Então pego a planta lá do meu desenho oficial, Ctrl Shift C, Ctrl Shift V, seleciono o bloco, rotaciono com Rotate. E vou mover isso aqui para alinhar com a outra planta. Tem que ficar alinhadinho aqui, bonitinho. Ó. Tem que estar tudo alinhado. E aqui, ó, também não tem muitas paredes, não. Tem uma paredinha aqui, ó, que vai coincidir com a porta. Então, vou marcar essa parede aqui, depois eu marco a abertura da porta. Então, ó, essa parede é só no pavimento de cima. Então, eu vou pegar aqui, ó, a linha do piso. Vocês vão ter que ir montando esse desenho, entendendo o que é que vocês estão vendo aí, ó. Então, montei aqui uma estrutura básica, ó. As paredes dos dois pavimentos, o piso intermediário, né, do segundo pavimento, o piso de baixo, o telhado daqui a pouco. O que seria o próximo elemento importante aí a fazer, ó? A escada. Então, a escada, posso pegar tanto no segundo quanto no primeiro pavimento. Eu vou marcar aqui, ó, fazer a escada vai ser toda cortada. Mas eu vou botar ela numa pena um pouco mais fina, porque essa escada, ó, nessa imagem aqui, é a única que dá para a gente ver. A escada do projeto no detalhe aqui, ó. Ela é como se fosse uma tábua, várias tábuas aqui, ó. Tem uma espessura aqui de 5 centímetros. Vou considerar 5 centímetros essa espessura aqui, ó. Então, como são linhas mais próximas, eu vou fazer ela um pouco mais fina, né, para representar o elemento cortado, mas não ficar tão emboladas as linhas. Então, pus no layer P04 e aí eu vou marcar verticalmente todos os degraus que estão sendo cortados aqui, ó. Igual vocês fizeram lá na escada do levantamento. Aqui eu vou marcar o ponto que está sendo cortado. E aqui também coincide com a parede. Não precisava marcar, mas está aqui. Então, ó, o último degrau aqui é o que vai marcar o buraco do piso. Então, eu posso cortar essa linha do piso aqui, ó, a partir do último degrau. Essa linha aqui não tem. Vou fazer uma linha aqui para fechar lateralmente aqui essa laje de piso. E vou botar ela, né, eu fui com o Match Properties aqui, ó, para poder fazer essa linha também ficar no layer estrutura, que é o layer que eu estou usando para o piso. Então agora, ó, eu já tenho as marcações dos degraus na horizontal. Eu preciso fazer as marcações, os limites verticais, né, a largura do piso. Eu preciso saber agora a altura dos espelhos.
Então, como é que eu vou fazer? O espelho, eu tenho que fazer uma medida que vença essa distância aqui, ó. Então, eu vou fazer uma linha aqui auxiliar que vai do piso do pavimento de baixo, uma linha vertical, até o piso do pavimento de cima. Ela tem que estar conectando o piso de um com o piso do outro. A altura que a escada vai vencer é a altura de um piso ao outro piso. E aí essa linha auxiliar que eu fiz aqui, ó, eu vou usar um comando que é o divide. Div, ou divide. Para dividir essa linha em quantos degraus que a gente tem que dividir? A escada tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 degraus. Então, essa linha aqui eu vou dividir em 13 partes iguais. Aí ele me pergunta aqui, ó, enter number of segments. Número de segmentos, 13. Ele vai criar uns pontinhos aqui que a gente não enxerga, mas eles estão aqui, ó. Aí esses pontinhos vão ser as minhas referências horizontais. Então, eu posso fazer como uma X-line aqui também horizontal, ó. Sempre que eu faço a X-line, ela é uma linha em construção, não é um processo. E aí eu vou marcando os elementos aqui da horizontal, pegando pelo snap. Para pegar o snap dos pontinhos, tem que estar com esse aqui ligado, ó. Esse snap node é o que vai pegar os pontinhos da divisão daquele segmento de reta. Então, essa divisão do segmento de reta é que vai me dar essa altura aqui, ó, a altura do espelho. Aí vou marcando esses segmentos. E aí, ó, esse degrau, ele é vazado, né? Pela imagem aqui a gente vê que ele é vazado. Eu defini ele aqui com 5 centímetros, né? Estou estimando essa altura aqui. Então, o que que ele é? Ele é um retângulo que tem 5 centímetros. Né? Vou pegar aqui, ó, o penúltimo degrau. Ele tem um offset aqui de 5 centímetros. Isso aqui é o retângulo da escada, ó. Vou fazer num outro layer aqui, só para destacar o desenho. Vou botar no P06, depois eu volto. Vou fazer um retângulo aqui, ó. Isso aqui é um degrau. Onde está o próximo degrau de baixo aqui, ó? Essa aqui é a altura do espelho, né? Do piso, do patamar lá em cima até o piso do degrau. Eu tenho a altura do espelho, vai dar uma medida quebrada aqui, ó, 18.8462. Depois que eu defini isso aqui, ó, essa escada, esse trecho da escada é linear. Então eu vou só copiando esse elemento aqui, ó, que é o meu degrau, vou copiar ele para baixo aqui. Sempre para o vértice de baixo, ó, o encontro de baixo. E aí vocês vão montando a escadinha aí em corte. O último aqui, ó. O último degrau. Aí eu posso já apagar essas linhas. Então assim, eu peguei as linhas verticais aqui da planta e as linhas horizontais eu tenho que definir pela altura do corte. Então, sempre tem que fazer essas duas marcações e aí aqui eu consigo fazer os degrauzinhos da escada aqui, ó. Ela tem uma relação bem diferente de altura e profundidade, né, de piso e espelho, que a escada que a gente fez aqui da Udesc, né? Essas aqui eu posso apagar, não preciso mais, que eu já tenho a marcação. Aqui também eu já posso apagar. As de baixo aqui não. Então, ó, esse degrau aqui, ó, está sendo cortado, mas ele vai ter uma dimensão maior um pouco.
E eu vou ver essa aresta aqui lá do fundo. Aí isso aqui é que é o detalhezinho. E aqui também tem um degrau cortado, ó. Esse degrau do meio aqui do leque, ó, também está sendo cortado. Então, eu vou pegar isso aqui, ó. Esse daqui, eu vou prolongar ele até o alinhamento com o outro degrau. Ela é um pouco maior mesmo. Para cá vai sair um pedaço do degrau que vai ser visto. Então, eu vou botar ele no P02. Então, eu vou ver um pedaço do degrau aqui, ó. 5 para baixo. Enxergo isso aqui. E aqui a mesma coisa, eu vou copiar o degrau aqui. E ele vem até onde? Vem até o mesmo alinhamento aqui da outra. Aqui eu não tenho mais um trecho visto ainda. Então, isso aí é o corte dessa escada. Só não vou deixar ele no P06, vou deixar no P04. Um outro, aí assim, elementos como a porta, vocês vão marcar aqui, né? Qual que é a altura da porta? Vamos supor que seja 2,20. Estou pondo 2,20 para ficar alinhada com a verga da janela. Depois eu mostro isso. Opa. 97, 2,20. Marca a altura da porta. Então, por que eu fiz essa parede aqui, ó? Isso aqui no layer parede. Era para estar no layer parede. A porta está só aqui embaixo, ó. Para cima aqui é parede. Vou cortar isso aqui. Desse ponto aqui para baixo é parede. É porta, quer dizer. Então eu vou fazer uma linha mais fininha. E aqui, ó, vou ver o painel dessa porta. Ele está alinhado pela face de cá. Então, eu vou desenhar aqui uma espessura da porta, offset de 3. Então, isso aqui eu ponho no layer portas, porque a porta está cortada, assim como na planta, aqui no corte a porta está sendo cortada. Isso aqui eu posso apagar. E agora eu vou precisar de uma referência aqui, ó, do ponto onde isso aqui está sendo cortado no telhado. Então, olha só, se eu prolongar, aqui está tudo alinhado, né? Então, eu vou prolongar essa linha de corte aqui, ó, porque eu preciso saber o corte desse... Deixa eu pegar aqui, ó. Vou pegar o telhado, fazer aquele esquema, né? Ctrl Shift C, Ctrl Shift V. Vou girar. Então, ó, esse corte do telhado, ele, né, esse ponto aqui, ó, é mais baixo, esse ponto é mais alto. Então, o plano de corte ele está passando em alguma altura intermediária aqui, ó, em alguma altura que está no meio do caminho entre a cumieira e a calha. Então, eu tenho que achar esse ponto. Que altura que está esse ponto aqui, ó? Eu posso puxar isso desse alinhamento aqui, ó, na fachada. Se eu puxar esse plano de corte aqui, ó, prolongar essa linha de corte, X-line vertical aqui, ó, para prolongar a linha do corte. E aqui eu vou saber
que altura que está sendo cortado aqui. Ó. Aí aqui eu vou fazer uma X-line horizontal. E vou marcar esse elemento aqui também, que é a face de baixo. Então, isso aqui, ó, essas duas linhas marcam onde o telhado está sendo cortado. Então, essas duas linhas aqui eu vou reforçar no layer estrutura. E vou fazer um retângulo aqui, ó. Para marcar esses elementos. Aí posso apagar ali. Então, as paredes vão até encontrar o telhado. Então, eu vou dar um trim aqui nessa linha do telhado. E interromper as paredes todas que eu já tinha feito ali. Ó. Interrompo aqui. 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 E dali em diante, o telhado continua sendo visto. Né? Quando eu estou nesse corte aqui, ó, passo o perfil, o corte está olhando para lá, para a direita. Então eu vou enxergar esse trechinho aqui, ó, de telhado até essa linha da cumieira. Então é isso que eu vou marcar aqui, ó. No layer P02, uma linha que vai até a cumieira. E aqui uma linha que vai até a cumieira. A cumieira também vai ficar no layer P02, então vou dar um Match Properties. Dou um trim. Trim. Essa linha aqui não vai ter grande utilidade para nós aqui agora. Essa aqui também posso apagar. Aí o que falta desenhar aqui, ó? Quase nada. Falta desenhar essa porta que está sendo vista. Vou deixar para vocês. Essa porta cortada a gente já desenhou. Está praticamente pronto o corte. Queria passar ele pela janela. Então, gente, eu vou deixar para vocês finalizarem esses cortes aí, ó. Ver o que está sendo cortado. Não, dois. Tem dois cortes aqui, ó. Não, um corte transversal e um corte longitudinal. Ele corta dois pavimentos. Você usa as plantas dos dois pavimentos, você tem uma para pegar as referências do que está embaixo e outra do que está em cima. Semana que vem. A gente pode continuar fazendo semana que vem. Eu vou deixar para vocês arrematarem isso aqui, ó. Pensarem um pouquinho. Tá muito fácil, na verdade. Essa casinha é muito fácil, mas vamos lá. Vou deixar vocês quebrarem a cabeça aí um pouquinho. Se vocês tiverem dúvida, semana que vem a gente finaliza esse corte aí.